Graça e paz, irmãos. Boa noite. Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós e nós estamos muito alegres aqui reunidos nessa comunhão maravilhosa. E que canção mais linda, né, irmãos? Essa última. Esse Deus tão maravilhoso nos dá essa oportunidade de estarmos juntos adorando a Ele, né? Todo o tempo. A semana passada, o Paulo Freitas estava aqui, né? E o Anderson até falou que teve uma overdose de Paulo, né? Foi muito bacana, assim, a palavra do Paulo. Mas no início, quando o Augusto foi fazer a abertura, ele falou de Romanos 12. Aí o Paulo vem pregar, também falou de Romanos 12. Eu falei, meu Deus, meus dois irmãos vão pregar a minha palavra. Mas é brincadeira, irmão. Eu só entendi assim que era uma comunicação, né? O Senhor sempre fazendo essas conexões. Eu lembro também quando a gente fazia o Vida Discipular, né, Rose? Chegava aqui, o pastor Labiano pregava exatamente o que a gente estava estudando e ele não sabia. Então era aquela conexão. E a palavra que eu tinha preparado, que eu preparei durante aquela semana, eu estava muito gripada e eu falei assim, não, eu não vou trabalhar essa semana, não dou conta, então vou tirar um tempinho aqui. E o tempo que eu tinha, eu ficava vendo o que eu ia falar aqui para os irmãos e veio assim, foi tão maravilhoso eu pensar na palavra sobre a cruz e veio uma conexão com o que o Paulo pregou. E eu vi assim que o Senhor, então, Ele quer falar ao nosso coração sobre isso. E é essa palavra hoje que eu vou falar sobre a cruz. Né? Deus é um Deus da cruz. De Gênesis a Apocalipse, Ele é esse Deus da cruz e Ele é o Deus de Jesus Cristo também. De Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia a gente vai ver. Não tem cruz sem Cristo e nem Cristo sem a cruz, né, amado? Então hoje eu vou estar falando aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 até o 20. Quero que os irmãos abram a Bíblia aí. Primeira Pedro 18, 1:18 até o 20, que diz assim: sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual vos foi transmitida pelos vossos pais, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem mancha, sem mácula e sem contaminação, já conhecido desde antes da fundação do mundo, mas manifestado no final dos tempos por amor de vós. Então, amados, eu olhando todo esse texto do capítulo 1 de Pedro, quando Pedro ele começa aqui a falar, né, falando para os eleitos, então ele mostra assim, tudo que Cristo conquistou, tudo que o sacrifício de Cristo fez para nós, tudo que a cruz fez. E bem no início aqui do capítulo 1, ele fala que o Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, nos regenerou. Logo no capítulo 3, para nos dar uma viva esperança, né, dentro dessa ressurreição de Jesus Cristo. E no 4 ele fala que também há uma herança incorruptível, incontaminada, inacessível, reservada para os céus, para nós. E ele vai falando mais, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E também no 6 ele fala, nele vos alegrais, embora agora por um pouco de tempo, que é necessário que vocês sejam afligidos, seja
e passe por diversas tentações. E também no 7º ele fala que é para a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece e é provada com fogo, que se acha em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nossa fé, ela vai ser uma fé provada, como se prova o ouro e a prata no fogo. E no 13, aí ele ainda continua falando: portanto, estai firme, com a mente preparada para a ação, sede sóbrios e esperai por completo na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que antes tinhas, estando em vossa ignorância. Porém, assim como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. E ele fala aqui que é para invocar o Pai, aquele que não faz acepção de pessoas, que julga corretamente, né, segundo as obras. E eu achei muito lindo isso aqui que ele fala: e conduzi-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Então, esse povo eleito de Deus, nós, a igreja do Senhor, vai ser conduzido em todo o tempo, né? Ele fala que em todo o tempo da nossa peregrinação. Então, olha quanto de coisa que o apóstolo Pedro fala que a cruz fez por nós, que o sacrifício de Jesus trouxe a nós, né? Isso é só um pouco do que eu falei aqui, uma pinceladinha que eu dei aqui. Né? Então, aí ele entra no versículo que nós acabamos de ler, né? Que nós fomos resgatados dessa vã maneira de viver, e a cruz é que vai fazer isso em nós. Então, é a cruz que tem esse papel, né? de fazer isso nas nossas vidas. E muitas vezes nós pregamos, nós falamos, todo dia a gente fala que nós somos, né, libertos, né? Que nós somos salvos. Nós somos salvos da ira vindoura, nós somos salvos, né, da condenação eterna, da ira de Deus, nós somos salvos do inferno. A gente fala muito isso e é verdade, isso é uma verdade, né? Nós somos sim salvos da ira de Deus, salvos da condenação eterna, salvos do nosso pecado, está tudo certo com isso aí. E nós raramente falamos que nós também, né, vamos ser salvos dessa questão aí que Pedro fala, da nossa forma de ser gente errada, né, que a gente converte e continua sendo pessoas que erram o tempo todo, que não converteu, mas está lá com os pensamentos errados, né, a gente está lá preconceituosas, pessoas preconceituosas o tempo todo. A gente continua, né, tratando pessoas da forma inadequada que um crente deve tratar. A gente continua vendo o mundo de outra forma, né? A gente ganhando dinheiro também do mesmo jeito errado que estava antes, porque quando a gente converte, a gente precisa ter essas mudanças. E às vezes a gente não sabe, até Paulo falou aqui, a semana passada, ele falou assim, olha, a palavra de Deus, ele falando ali de Romanos, né, do sacrifício vivo, e ele falando que nós não temos a condição de ir lá no Espírito e recriar aquele Espírito, e dar vida àquele Espírito, e não temos mesmo. Nós não temos acesso ao nosso espírito, mas a questão, quando entra a carne, a natureza, aí é nós que temos que, então agora, assumir esse papel de deixar a cruz trabalhar em nós, a palavra trabalhar em nós. Então ele fala que é intencional, e é verdade, é intencional. Claro que nós temos o Espírito, como é pregado aqui sempre, né, que o Senhor já nos deu tudo.
tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Nós já estamos, né, capacitados para isso. Mas a questão é que o apóstolo Paulo também fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. E às vezes é uma guerra. A gente quer fazer, né? Até o apóstolo Paulo fala que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e faço aquilo que eu não quero, né? Ele fala lá nas cartas. Então é uma guerra constante que acontece nas nossas vidas, exatamente porque eu tenho que decidir. Eu agora decido se eu quero ouvir a palavra, se eu quero obedecer a palavra, se eu quero negar a mim mesmo, e aí eu vou continuar, né, a vida. Então a maioria das vezes nós falamos disso, que foi, né, nós fomos salvos de tantas coisas, mas essa questão é muito importante para nós como crente. Até no Vida Discipular, nós ouvimos, tem uma apostila que fala lá numa lição, que é muito joia para nós, do crente, do homem natural, do crente carnal, que é o mundano, e do crente espiritual. Então, por isso que a gente não entende porque que na igreja, às vezes você vê pessoas anos e anos e anos, e ela com a mesma conduta errada. A gente não entende, fala por quê? Não que nós não erramos, todos nós erramos, mas a gente tem que enxergar isso. Eu errei, né? E eu preciso, né, que o Senhor trabalhe isso em mim. E Ele trabalha, Ele está aqui dentro de nós, Ele habita em nós, Ele faz morada em nós, e Ele quer trabalhar em nós. Ele quer o tempo todo fazer com que a imagem do Filho dele seja formada em nós. E Ele nos capacitou para isso, nos habilitou, dando o seu Espírito, né, que trabalha, Ele junta a palavra e trabalha em nós, né? Então, a cruz, ela atuou na dimensão espiritual? Sim, como eu falei agora mesmo, que o Paulo Freitas explicou isso muito bem. Foi fantástica aquela palavra, né, irmãos? Eu acredito que todos aqui vão querer ouvir novamente, foi maravilhoso. E ela quer também trabalhar na nossa vida emocional, nessa dimensão emocional, no nosso estilo de vida, todos os dias, né, na nossa cultura. Ele quer nos transformar. O Senhor quer fazer isso o tempo todo. A vontade dele é essa, que a cruz seja aplicada em nós. Amém, amado? Então ele fala assim, ó, lá em Marcos 9, ele fala assim, quem quiser. Você vê que há uma condicional, é quem quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É se eu quiser. O Senhor não vai me obrigar a isso. Só que o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele pega as circunstâncias da vida, também trabalha. Vem a palavra, vem circunstâncias da vida e Ele trabalha isso em nós. Porque esse é o papel do Espírito Santo, né? Então, tem pessoas que continuam sentindo coisas erradas, né? Fazendo coisas erradas, tudo do nosso jeito, né? E Pedro fala aqui que nós precisamos ser resgatados do fútil procedimento que nossos pais passaram para nós, os nossos antepassados passaram. Então, a nossa cultura já vem, né? A gente já carrega isso, né? Da nossa cultura, dos nossos antepassados. E Ele quer, né, nos livrar, nos resgatar disso também. Não só dos nossos outros pecados, mas dessas questões, né, corriqueiras, da carne, dos nossos antepassados. O Senhor quer nos libertar de nós mesmos, né? O Senhor, Ele quer fazer isso. Ele quer nos vencer a nós mesmos, vencer a nossa natureza. É só o Senhor que faz isso, amados. Nós não conseguimos fazer isso também. Lembra que o Paulo falou isso? Que nós não conseguimos sozinho. Tem que ter o Espírito e tem que ter a palavra. E Ele está agindo, né, junto com a gente. O Senhor quer nos libertar, né, de nós mesmos. O Espírito Santo, Ele quer ganhar o nosso coração. Cada dia, com a palavra. Você já viu aquele dia que você lê um texto, você chora, não sabe de onde vem tanta lágrima, porque o Senhor tem um trabalhar ali.
E você fica com aquela palavra dias e dias e dias. Um dia o Senhor fez isso comigo, eu lendo a palavra, e veio aquele momento assim, o Senhor falou tanto comigo, porque eu estava passando um momento difícil, eu falava, Senhor, será que eu não vou sair disso? Então eu estava questionando ao Senhor, e o Senhor trouxe um texto que veio de encontro àquela aflição que eu vivia, e veio falar comigo. Então é um trabalhar da cruz, aí é onde você se rende, você se prostra e você deixa o Senhor agir, porque há coisas que a gente pensa, não, eu podia ter me livrado disso, mas o Senhor, Ele pega aquilo e vai ser bênção na nossa vida, vai trabalhar onde? No nosso caráter, vai trabalhar na nossa vida, nessa vida emocional. Porque eu sou muito sentimental, eu sou muito assim. Às vezes eu vejo a Manuela e falo, meu Deus, é muito parecida comigo. Às vezes não, é preciso o Senhor trabalhar isso em nós, em mim, né? No caso. É preciso o Senhor trabalhar isso, para mim isso é forte também nessa parte. E é onde vem, às vezes, as situações que o Senhor, Ele vai usar, né, uma maneira de trabalhar em mim nessas questões do dia a dia, nessas adversidades, nessas coisas que eu não dou conta de fazer, que você não dá conta de fazer, mas Ele fala, você vai, porque eu estou com você, eu vou trabalhar. Então a cruz veio nos libertar desse jeito errado de ser também. A cruz também veio para isso. Lembra de Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Eu fiquei pensando nisso, né? Quando Pedro nega Jesus, não sei se foi 3 vezes o galo ou se foi Pedro 3 vezes. Eu troco isso aí. Ai, amado, dá uma troca. Então, quando Pedro nega Jesus, e ele tem um encontro com Jesus, lembra disso? Aí o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar não de condenação, mas foi um olhar de amor, que aquele olhar trabalhou a vida de Pedro. Irmãos, eu fico vendo a cena, assim, eu faço essa cena na minha cabeça, eu enxergo essa cena, como que Pedro olhou para Jesus naquele momento, e Jesus já tinha avisado para ele, como que Pedro se sentia. Eu fico me colocando no lugar de Pedro, parecendo que eu virei um nada, né? Pedro deve ter sentido um 000, um nada diante daquela situação, daquele olhar de amor, daquele amigo, daquele irmão, daquele Deus, daquele Jesus que transmitiu tanta vida, tanto amor, tanta comunhão, tanta graça. E agora, aquele momento, ele fez aquilo. Aquele momento ali, ele negou o melhor amigo dele. Você imagina, eu faço essas imaginações assim, essa cena. E Pedro foi, irmãos, eu não posso afirmar isso, mas eu imagino que o trabalhar do Senhor ali foi profundamente em Pedro. É como se entrou lá dentro do coração de Pedro e fez algo que só o divino podia fazer com aquele olhar. Então é um trabalhar nas nossas necessidades, há um trabalhar do Senhor nessa fraqueza nossa, nessas debilidades nossas, que são tantas, que a gente tem essas fraquezas, essas deficiências. Todo dia a gente vê uma deficiência em nós. Todo dia, só aquele que não quer ver, mas a gente sabe que tem as deficiências em nossas vidas. Né? Então, é como nós temos falado aqui, do culto e da adoração, que eu achei fantástico no dia que eu descobri isso, irmãos. Porque eu achava que a adoração e o culto era só aquele dia que eu vinha para cá, que eu estava na igreja com os irmãos e adorando, e aquele louvor bonito, como nós tivemos aqui, né, hoje. Foi maravilhoso o louvor.
Então, irmãos, eu achava que era isso, mas no dia que o pastor e os irmãos começaram a pregar sobre isso, falando que o culto e a vida de adoração é aquilo que eu penso, é o que eu faço, é o que eu desejo, é o que eu sirvo o outro, é quando eu me nego, é quando eu estou fazendo coisas para alguém, eu estou cultuando, eu estou adorando a Deus, é quando eu estou também levantando as minhas mãos, é quando eu estou abrindo a minha boca com uma canção linda para Jesus, mas isso tudo faz parte da liturgia, né? E quando eu comecei a ver sobre isso, eu falei, gente, isso é fantástico, eu não sabia. Eu achava que o culto era aquele momento que você fica ali, como nós estamos aqui. E isso traz para nós, né, uma forma assim de amadurecimento, traz uma forma de crescimento, porque agora eu sei que a minha vida é o altar. Eu sei que agora eu estou cultuando o tempo todo. E isso traz um crescimento para nós, porque dependendo do que eu faço, eu não estou cultuando o Senhor. Dependendo do que eu faço, eu não estou adorando ao Senhor. E eu tenho que parar e ver e me arrepender daquilo. E falar, Senhor, me perdoa. Eu me arrepender e continuar o culto. Né? Não é parar e ficar com aquela síndrome, né, do vitimismo também. Porque criança é que faz isso. Né? Criança tem essa síndrome. Mas a gente não, eu arrependo e continuo a minha vida com o Senhor. É Ele que vai me levantar, Ele que vai me fortalecer, Ele que vai me encher da alegria, que eu posso prosseguir, que eu posso andar, que eu posso continuar, que eu posso chegar ali e orar com o irmão, que não tem nada a ver o que eu fiz aqui, o Senhor já me perdoou, porque a gente tinha até medo no dia que errava alguma coisinha, ir lá e pôr a mão na cara. Não, nem posso pôr, porque hoje eu falhei, né? Hoje eu falhei com o Senhor, não posso orar por fulano não, mas hoje eu entendo, nós temos aprendido aqui, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, aplicar a cruz em relação à cultura é começar o quê? A vigiar a nossa mente, né? E a aplicar tudo aquilo que a nossa mente, tudo aquilo que nós estamos como, né? O Paulo deu aquela ilustração aqui, aquela metáfora da borboleta, achei tão jóia, gente, aquilo. Que a borboleta, antes ela é a lagarta, né? E fica comendo, comendo, comendo até o dia que ela vira borboleta. Então, acontece a metamorfose ali. E nas nossas vidas, a gente também precisa de alimentar e alimentar dessa palavra, né? Como o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4. Eu queria que os irmãos abrissem aí Filipenses 4. Que o virar essa borboleta, não é o que o apóstolo falou não, o que o Paulo Freitas falou. O virar essa borboleta, gente, eu acho que é essa grandeza de Deus em nós. É nós nos despedir de nós mesmos, todos os dias, deixar Deus, deixar Jesus, né? Jesus fluir através de nós, é a gente ser parecido com Jesus. É algo muito lindo, né, a borboleta. Então, ver Cristo em nós, isso é muito lindo. Quando a gente vê, tem pessoa que está perto de você, abre a boca, você vê tanto Deus nela, né, no que ela fala, o jeito dela, e você fica tão maravilhado, como o cântico falou aqui, você fica tão maravilhada de ver, nossa, eu vejo tanto Deus nessa pessoa, né? Então isso eu acho que é essa transformação que a palavra faz, a palavra da cruz. Então aqui em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa reputação, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai. O que aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz
estará convosco. Então você percebe que Paulo aqui, ele fala que é para eles, né, olhar para ele também, tudo que recebeu dele, que viram nele, isso praticai. Então Paulo já tinha passado também por um processo que nós estamos aqui peregrinando e vamos passar. E ele fala que o Deus da paz estará convosco. Né? O que Paulo está falando aqui é que eu preciso adequar, né, a minha mente a Jesus. Né? E se eu não adequar a minha mente com Jesus, então vai desestabilizar a minha paz. Você vê que ele fala aqui que o Deus da paz será convosco. Então vai desestabilizar a minha paz. Se eu não ando de acordo, eu vou ter problema. A minha paz não vai ser essa paz que eu preciso ter. A paz para nós, ela é como o árbitro, né? Ela vai sinalizar as coisas para nós. O Espírito Santo é esse que dá essa paz e sinaliza. Olha, tem hora que está verde, tem hora que está amarelo, tem hora que está vermelho. É como se ele apitasse para nós. Então, o Espírito Santo mora em nós. E é esse Espírito que vai trazer tudo isso, que vai trazer essa luz para nós, amados. É esse Espírito Santo que Deus nos deu, que vai trabalhar em nós, vai apitar, vai sinalizar. Né? Você já tratou alguém um dia que você parou, pensou e falou, gente, mas eu não podia ter feito isso. Eu não podia, já fez algo tipo assim, que depois você chegou em casa, ou mesmo estava em casa e falou, nossa, eu falhei feio. Eu não podia ter feito. Para que eu fiz isso? Para que eu falei isso? Então essa paz, ela desestabiliza dentro de nós. É como se mexe lá dentro. E a gente sente. A gente vê que o Espírito está sinalizando na nossa vida. Ele tem essa função também de sinalizar. Para a gente entender que errou. Né? Essa paz, ela precisa ser serena, permanente dentro de nós. Então, o Espírito pode estar em nós, mas não será com a gente. Ele pode estar com você e não será com você quando acontece esse tipo de coisa. Irmãos, uma gripinha aqui, viu? Obrigada. Ai, a gripe tem 2 semanas, meu Deus. Então, amado, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos disso, que ele é maravilhoso. Ele se esvaziou a tal ponto que veio morar em gente, olha bem, gente que ainda vai errar, que ainda vai fazer coisa errada. Pensa que vai pecar contra ele, contra a Cristo, contra o Pai. Mas ele habita em nós. Isso é um privilégio para nós, né? Que lindo que é o Espírito Santo. Se dispondo a estar com seres humanos que ainda pecam. Não é maravilhoso a gente pensar, irmão, num Deus tão grande, tão alto, tão poderoso, e habitar em gente que ainda vai pecar. Quando eu paro para pensar isso, eu falo, não, Senhor, eu não consigo entender. Não consigo. É muita coisa para a gente entender, né? Nós, nesse corpo que a gente está. É muita coisa para a gente entender. Então, quantas vezes nós erramos, entristecemos o Espírito Santo e ele continua firme ali comigo, com você, por causa da cruz. Ele continua firme, não desiste de nós. Isso não é maravilhoso, amado? Ele não desiste. Por mais que a gente erre, ele não desiste. Então o apóstolo está nos ensinando aqui que a gente precisa submeter à cruz. É o que Paulo fala aqui, né? Nessas palavras,
de Filipenses 4, é o que eu entendo que ele fala para nós submeter a nossa mente à cruz, permitindo aquilo que é respeitável, né? Aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, o que tem alegria, o que tem virtude, aquilo que pode ser louvável, isso ocupe o nosso pensamento. Né? O que Paulo fala aqui é tudo isso, amado, que nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Né? Quando tem um versículo, eu não sei aqui o endereço, mas fala assim, que clama ao Senhor e você será salvo. Né? Então, Ele nos salva de nós mesmos. Ele salva dessa natureza nossa que quer errar. Mas nós precisamos clamar. Né? O que nós estamos fazendo para adorar Jesus? Né? Eu adoro Jesus no meu trabalho, eu adoro Jesus na família, dentro da minha casa, no meio da minha família eu estou adorando a Jesus. Também lidando com meu dinheiro, eu estou adorando a Jesus. Com qualquer situação que eu vivo, que eu trabalho, que eu faço, eu estou adorando a Jesus. Eu fiz essa pergunta para mim. E tem muitas outras coisas, irmãos, que quando a gente converte, que você começa a fazer uma separação de coisas que você sabe que não agradava o Senhor. No início da minha fé foi onde mais aconteceu isso. E aconteceu coisas desagradáveis, porque eu tomei essa atitude, que eu sabia que eu estava errada. E o que aconteceu? Eu acabei perdendo amizades que eram assim, importantíssimas para mim, que eu chorei muito. Mas eu perdi as amizades, porque eu era eu ou elas. E elas que me colocou nisso, falou assim, ou você larga essa vida, esse Jesus aí que você quer, ou você fica com a gente ou com ele. Mas quando Deus chama a gente, irmãos, por isso que eu entendo que aquilo que sempre os irmãos pregam aqui, não tem nada a ver com a gente. Converter, nascer de novo, receber vida no Espírito, não tem nada a ver com a gente, porque a gente perde amizade, a gente perde muita coisa, quando realmente isso aconteceu de fato. Eu tinha uma cunhada que a gente era como o ditado, unha e carne. Nada uma ficava sem contar para a outra. Era aquela amizade assim, que era para qualquer hora. E ela foi a primeira a falar isso para mim. Isso doeu tanto, porque eu tinha uma amiga. E eu tive que fazer a escolha. Eu falei, não, então você está certa, você pode ficar do seu jeito e eu vou ficar do meu jeito. Que eu agora conheci o Senhor. Então, não é fácil, mas a gente passa por esses momentos, né, difíceis na vida, que o Senhor, Ele dá essa força também para nós. Ele pega firme na nossa mão. Não é assim que Isaías fala? Que Ele pega firme na nossa mão. Eu nunca esqueço desse versículo, irmãos, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei. E o Senhor pegou firme na minha mão. E mesmo que tivesse um buraco, porque tem hora que para a gente tomar decisões parece que você cai num buraco. O Senhor me tirava do buraco. Eu caía, mas Ele estava junto comigo. Mesmo que eu caísse no buraco, eu sabia que Ele estava ali por causa das minhas decisões, porque eu fui radical. Eu fui radical com as decisões que eu tive que tomar em relação a pessoas. E o Senhor estava ali. Né? E tem pessoas porque isso custa caro. Tem pessoas que vão tomar decisões
para poder aplicar a cruz na sua vida e custa caro. Vocês lembram que o Paulo Freitas falou também semana passada sobre Policarpo? Ele teve que tomar uma decisão, né? E custou o quê? A vida dele. Né? E muitas vezes nós vamos perder pessoas, amizades, né? No caso, perder dinheiro, nós vamos perder tempo. Tem pessoas que vai ficar menos rico, né? Vai perder um pouco da riqueza porque tomou uma decisão. Um monte de coisas pode acontecer na vida de quem realmente aplica a cruz. Porque agora eu não posso negociar mais do jeito que eu negociava, do jeitinho brasileiro, né? Que a gente tem muito. Às vezes eu quero ter vantagem em tudo e agora a cruz vem. Lembra que o livro de Hebreus fala que a palavra do Senhor é como uma espada, que ela corta, que é uma espada de 2 gumes. Então, ela vem a palavra, mas ela separa juntas, medula, discerne as intenções do coração do homem. E eu fico vendo assim que quando ela vem, parece que ela corta a nossa carne também. Essa questão da natureza caída, dessa natureza nossa que nunca converte. Ela vem como essa espada também na nossa vida. Né? E nós só vamos adorar Jesus mais e mais, quanto mais eu deixo a cruz trabalhar em mim, mais eu vou ser um adorador. Mais eu vou ter a vida de culto adequada, que louva o nome do Senhor, que adora o nome do Senhor. Né? Então, o Espírito Santo, ele é esse, que tira a gente do buraco. Ele é esse que traz luz nas nossas trevas. Ele é esse que faz resplandecer a nossa lâmpada. É só Ele, amados. É só o Espírito Santo. Então, o apóstolo aqui fala que é tudo que é respeitável, é que adora Jesus. O que é justo, o que é puro, o que é amável, é o que adora Jesus. O que é de boa fama, é o que adora Jesus. Então, amados, eu pensava assim que é como que foi ali naquele dia, né, na cruz. Os 3 estavam lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3. Que a Escritura diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos deu a palavra, nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou. Então, queridos, a Trindade estava na cruz. O Pai manifestou vida, dando-nos o privilégio de existir para adorá-lo. Isso não é maravilhoso, amados? Ele manifestou vida ali na cruz, a Trindade que fez isso. E dando-nos esse privilégio da vida, privilégio de existir para adorá-lo. E é isso que eu queria concluir aqui, deixando para os irmãos. Eu ia concluir com o Romanos 12, mas foi de uma forma extravagante o que o Paulo fez a semana passada, gente. Falou tudo, ele falou tudo. Falou início, meio e fim. Mas como o Senhor quer essas conexões, amém, glória a Deus. Eu não mudei a palavra, mas foi Eduardo, eu não vou mudar. Porque foi esse texto que eu li, foi isso que moveu meu coração, falar da palavra da cruz, e é isso que eu vou falar. Talvez precisa dessa palavra, né? Talvez Deus quer falar com uma pessoa, o Senhor quer alcançar o alvo dele. E talvez quer falar com cada um de nós aqui de uma maneira diferente. Mas eu achei fantástico, né, o Senhor trazer essas conexões. Amém, amados? Então vamos orar, agradecer o Senhor
Que Jesus fale mais aos nossos corações nesses dias. Ele sempre está falando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Pai, que nós estamos aqui em torno dessa palavra, falando do sacrifício do Teu Filho amado Jesus, falando da cruz, de tudo que Ele fez por nós ali, Pai. Não foi mérito nosso, foi mérito totalmente dEle, do Senhor, do Pai, do Filho, do Espírito. Foi tudo, Senhor, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é esse Deus que esvaziou de si mesmo, tomou o nosso lugar. O Senhor se deu ali naquela cruz por nós, Pai, pagou por nossos pecados e nos deu a palavra da reconciliação, nos deu vida. O Senhor nos fez existir, nos dando vida, Pai, para louvor do Teu nome, para glorificar o Teu nome, para ter uma vida de culto, para ter uma vida de adoração, para poder manifestar o Senhor todos os dias a outros. Porque se nós não manifestar o Senhor a outros, Pai, nós não vivemos a vida de cruz. E cruz é isso, é poder ser parecido com Teu Filho Jesus. E o Senhor tem esse trabalhar nas nossas vidas, através da Tua palavra, através da circunstância. O Senhor não perde tempo. O Senhor trabalha em nós com o Teu Espírito, com a palavra e com a circunstância da vida. Muito obrigado por isso, Pai, porque o Senhor pega firme nas nossas mãos. O Senhor nos fortalece e nos faz tomar decisões precisas na hora certa. Ó Deus, o Senhor nos encoraja, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor traz luz nas nossas trevas. O Senhor é bom, Pai. Obrigado pelo Teu amor, por tão grande salvação. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos salvar, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém.